Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um RespiraCast. Esse podcast que a gente gosta de trazer assuntos de inovação, de incentivo para a gente desenvolver nossas empresas, desenvolver a economia das nossas cidades. E para tratar de um assunto bem focado nesse tema que eu acabei de dizer, trouxemos de volta Marcelo de Lima. Tudo bem, Marcelo? Bom, tive um prazer estar aqui novamente e trazendo um pouquinho, de novidade na área de garantias de crédito para apoiar o desenvolvimento regional. É isso aí, precisamos cada vez mais, o crescimento tão importante assim para as nossas cidades. O Marcelo de Lima é da RS Garante, é uma instituição pioneira no país no modelo de garantias de crédito. Com ampla experiência no mercado financeiro e atuação voltada ao desenvolvimento econômico, ele lidera a organização em um trabalho que conecta empresas, instituições financeiras e o poder público, justamente para viabilizar esse acesso ao crédito de forma mais segura e mais estruturada. À frente da RS Garante, o Marcelo atua na construção de soluções que impulsionam micro, pequenas e médias empresas, fortalecendo economias locais e ampliando oportunidades para os empreendedores. A sua visão une inovação, governança, desenvolvimento regional, posicionando a RS Garante como uma importante parceria em iniciativas que transformam crédito em crescimento econômico e impacto social. Exatamente o assunto que nós vamos falar hoje, até porque trouxemos mais um convidado, né, Marcelo? Sem dúvida. Paulo aqui é referência em Santa Cruz do Sul, né? Podemos dizer aqui que o Paulo, a história do Paulo como funcionário aqui público, de incentivo à micro e pequena empresa, se confunde com o desenvolvimento da micro e pequena empresa, microcrédito do município. Olha aí. É um parceiro de longa data, que a gente tem aí todo o carinho, toda a gratidão de todo um projeto que a gente vem fazendo há muito tempo. Pessoas importantes aí, tomando a frente do movimento aí de crescimento do município, né? Pessoas com propósito. Isso é maravilhoso. Então, depois de uma apresentação dessa, hein, Paulo? Ficamos sem fala. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gratidão estar aqui e como a gente sempre tem esse olhar pelos negócios, a gente se coloca muito no lugar dos pequenos, médios empreendedores, né? Então, eu acabo me realizando junto. Sou formado em administração de empresa e adoro o desafio de buscar coisas novas, buscar parcerias novas. Então, quando tu visita uma empresa, tu vê, às vezes, a necessidade que ela precisa e, às vezes, não consegue buscar. Então, a gente vai construindo aí, e uma das alternativas a gente conseguiu formalizar uma parceria, né, Marcelo? Muito boa. Então, para conseguir atender essas demandas aí de empresas e para dar o desenvolvimento realmente dentro do município às nossas empresas aí para desenvolver e gerar mais empregos. Que maravilha. Excelente. Excelentes notícias, gente. Então, mais para apresentar de forma formal o Paulo Mans. Ele atua há mais de 30 anos na Prefeitura de Santa Cruz do Sul, tem aí uma bela caminhada, com uma trajetória fortemente ligada ao desenvolvimento econômico, ao empreendedorismo e à orientação dos pequenos negócios. É coordenador do Banco do Povo desde 2012, também atua como agente de desenvolvimento do SEBRAE e é facilitador do Programa de Gestão de Qualidade Municipal, PGQM, contribuindo diretamente para a criação de mecanismos de apoio ao crescimento empresarial e ao fortalecimento da economia regional. O Paulo tem uma caminhada aí bem bacana de história de família, Filho de pequenos agricultores, formado em administração de empresas, como ele disse, construiu essa trajetória conectando a gestão pública, o desenvolvimento regional e esse apoio ao empreendedor. Então, ao longo desses anos, ele participou ativamente de diversos conselhos e iniciativas voltadas à inovação, desenvolvimento econômico, cultura, turismo e geração de oportunidades aqui no Vale do Rio Pardo.
ele é bem reconhecido, como o Marcelo trouxe, por essa atuação bem próxima dos empreendedores, acredita nessa transformação, nesse crescimento que é tão importante, né, Paulo? Muito bem, vamos começar do começo. Explica então um pouquinho para a gente, Marcelo, o que é essa parceria da RS Garante com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, que hoje tem um marco especial aí, especialmente no dia de hoje, né? Sil, hoje a gente vai lançar oficialmente, né, o Hot Site, o programa de Santa Cruz, aonde Santa Cruz foi pioneira nisso. O primeiro, a RS Garante tem uma grande expertise nessa parceria público-privada de constituições de fundo, né, em vários municípios. Mas o que muita gente, né, Paulo, não sabe que o primeiro fundo garantidor do Estado foi constituído aqui em Santa Cruz. Então, o momento, né, que a Prefeitura achou que a gente desenvolver o Hot Site e trazer isso mais abertamente, não usando somente a estrutura lá do Banco do Povo, da Sala do Empreendedor, para comunicar que nós teríamos essa parceria. Agora chegou o momento de nós lançarmos o portal, né, o programa, e isso vai trazer condições realmente, assim, uma parceria muito forte com as cooperativas de crédito que atuam aqui em Santa Cruz, aonde a gente está com condições especiais, né? Então, para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor, são operações que podem atingir até R$200 mil, com uma taxa pré-fixada de 1,79. Então, não tem armadilha de Selic, de CDI, de nada, é pré-fixado. Isso traz previsibilidade no orçamento do pequeno, né, Paulo? Que é muito importante ter. Então, prazo de até 36 meses. Então, a gente tem uma expectativa bastante forte em cima desse programa. O fundo que foi constituído entre a Prefeitura de Santa Cruz e a RS Garante, numa primeira onda de operações, pode chegar até liberar R$200 milhões só no município de Santa Cruz. Imagina. Isso é dinheiro que vai estar fomentando desenvolvimento, crescimento, gerando emprego e renda pro município de Santa Cruz. Meu Deus, que presentão, hein? Presentão. E Paulo, me diz assim, o que fez com que a Prefeitura acreditasse nesse modelo? Porque também vocês foram pioneiros, precisou e ter uma dose até de coragem, o que foi? Bravura? Ou, na verdade, acho que é o olho, né, de quem entende o que é de fato o processo, quanto se ganha e fazer acontecer, né? É justamente essa necessidade que a gente percebe como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela anda muito junto com as empresas. Então, eu principalmente caminho muito em chão de fábrica, digamos assim, e a gente vê a necessidade daquele empreendedor que está ali, às vezes, num pavilhão alocado, né, as máquinas financiadas, e não conseguindo uma linha de crédito que seja razoável para ele poder investir, poder crescer. Então, com essa parceria, criando o fundo, isso acaba dando o empresário ali de buscar essa linha de crédito com um juro mais barato. E com isso ele poder investir, crescer, e para o município isso é muito importante. Entra a questão da geração de emprego, entra a questão também de retorno, porque a gente não pode deixar, porque se a gente não tem uma economia forte, um desenvolvimento bom, a gente também não consegue atender a parte social. É verdade. Então é uma engrenagem, né, que precisa rodar. Eu sempre bato muito nessa tecla, né, porque o retorno vem com a emissão de notas fiscais. Então o imposto novamente retorna ao município para poder fazer esse lado todo social, que muitas vezes também é muito importante dentro do município fazer esse atendimento, né, à população. E até garantir essa forma de
de ter uma independência maior de muitos empreendedores aí de conseguirem, né, fazer com que as coisas andem, uma inclusão produtiva até a gente pode dizer, porque muitos que daqui a pouco estão ali naquele processo, né, informal ou sem condições de crescer, a gente traz essas empresas para junto. Eu acho que isso tem tantas vantagens que a gente poderia ficar um tempão aí citando tudo, né, Paulo? Com certeza. Então, o fundamental para o município é fazer alavancar, né, esse crescimento dessas empresas, que às vezes falta aquele empurrãozinho, aquele capital de giro, ou às vezes a compra de mais um equipamento, ou até um caminhão para transporte. E isso vai fazer toda a diferença para aquele empreendedor poder alavancar mais e gera toda a cadeia, né? Que nem eu já comentei. E o que precisa, assim? Tem algum... Claro, tem requisitos, né? O que faz com que um determinado empreendedor aí consiga, um empresário, faça o seu cadastro, faça essa solicitação e que ele de fato ganhe? Ou como é que é o processo, assim? Quais são as... Nós vamos ter o caminho agora com o lançamento do Hot Site, que ele vai acessar, né, o Hot Site, vai estar tanto na página lá da Prefeitura quanto da RS Garante, vai acessar. Todo o caminho é um cadastro da empresa, né, e dos sócios, né, aonde ele vai preencher. Vai ter que colocar, o único documento nesse primeiro momento, né, é a PGDAS. Importante dizer isso, né, Paulo? O poder público ele não gera receita, ele administra recursos, né? Então, não é um programa para empresas negativadas, não é um programa para informais, né? Então, assim, quem vai poder atingir isso? Todo micro, pequeno e médio empresário estabelecido em Santa Cruz. Né? O seu CNPJ tem que estar registrado no município de Santa Cruz. Ele vai escolher qual a instituição cooperativa de crédito, Sicredi, Sicobi ou Cressol, que ele já é associado, ou que ele fique mais próximo do seu empreendimento para poder se associar. Obrigatoriamente, em uma dessas 3 instituições financeiras cooperativadas, ele vai ter que ser associado. O importante, né, Paulo, o município junto com a RS constituíram esse fundo, que vão garantir esses 12 milhões, mas o fundo, o recurso, sai em parceria com as cooperativas de crédito. Então, isso é importante ressaltar. Não sou sócio, vou ter que me associar? Sim. Então, vai entrar, vai se cadastrar, vai cair direto na mesa de crédito do Fundo Garantidor, que nós vamos, em questões de minutos, fazer a pré-avaliação, vamos devolver já para a empresa dizendo o resto da documentação exigida pela instituição que ele vai escolher no site. Então, toda a trajetória, ela é Deus que vai entrar no portal, vai se cadastrar, vai escolher. É muito transparente, nós não estamos direcionando, a Prefeitura teve todo esse cuidado de trazer todas as instituições financeiras para operar. Importante ressaltar que foi convidado todas as instituições financeiras. Quem viu o propósito nesse movimento foi as cooperativas de crédito. Então, todas com a mesma condição, taxa de 1,79 pré-fixado, prazo de até 36 meses. O que vai determinar quem vai pegar 20, 10 ou 200? Capacidade de pagamento. Então, nós vamos fazer a análise, vamos entregar pronto já na agência onde a empresa pretende abrir a conta ou já possui a conta. Então, é muito rápido esse processo. Mas esse é o caminho. Importante sempre a gente deixar essa transparência, que a Prefeitura tem esse cuidado junto com o Fundo Garantidor, de não criar expectativas. Então, a gente gosta de trazer isso. Faturamento declarado não é informal.
né, temos que lembrar que o poder público não pode incentivar, né, nem o tipo de programa da informalidade, porque o formal, como o Paulo muito bem ressaltou, paga imposto. E não, a gente não tem que ter medo em falar que paga imposto. Bom, o imposto é necessário. É necessário. O que a prefeitura está trazendo de volta com esse pagamento de imposto? Exato. Saúde, segurança, educação, colocando, da onde saiu essa contrapartida da prefeitura, saiu do contribuinte que pagou seu imposto em dia. É uma maneira, né, Paulo, dele estar recebendo isso novamente. É um benefício que está recebendo. Então, a gente tem todo esse cuidado, toda essa caminhada, toda ela muito transparente, auditável, né? Porque a gente envolve poder público, importante ressaltar isso. É um programa público, está lá escrito no plano de governo do prefeito, né? O fundo garantidor, junto com as cooperativas, são o meio para poder fazer isso acontecer rapidamente. E a prefeitura, na realidade, o programa é da prefeitura, então, Paulo? Sim, o desenvolvimento dele, a construção, a prefeitura que decidiu, né, na questão de prazos, né, e dessas parcerias, muito importante essa cooperação das 3 cooperativas ali, porque sem elas a gente também não teria como executar ele, né? Então, como o cooperativismo tem essa questão de fazer circular o dinheiro na região ou na cidade, então isso é muito importante também, como eles entenderam, né? E de conseguir alavancar, porque às vezes muitos pequenos eles já estão no limite da sua de busca de financiamento, e com o fundo garantidor eles abrem esse limite a mais, né? E que nem o Marcelo comentou, essa empresa ela tem que ter no mínimo 12 faturamentos, né, declarados. Podemos atender empresas até de 4,8 milhões, né? Então abre um leque bastante grande para poder atender esses nossos empresários de Santa Cruz. E isso é um programa que tem um tempo de duração? Como é que ele funciona assim? Quanto tempo a pessoa tem? Estou indecisa ou vou esperar um pouco? Ela tem uma ordem? Como é que funciona nesse sentido? A pessoa se cadastrando e a gente fazendo a pré-análise e retornando já, né, com a carta de garantia para ela assinar, todo isso meio eletrônico, a validade dessa análise de crédito é por 60 dias. Né? Passou esses 60 dias, nós vamos ter que refazer, atualizar essa documentação e revalidar essa garantia. Né? O programa da prefeitura, a gente já renovou ele, né, agora por prazo indeterminado. A primeira rodada foi por 36 meses. Então, essa parceria vai depender realmente agora exatamente dessa questão de utilização do recurso, para continuar mostrando, né, Paulo, que ela é assertiva, né? Essa parceria entre Prefeitura de Santa Cruz e RS Garante é uma parceria que já existe há 4 anos, né? Mas o fundo, mas nesse modelo aonde nós vamos trazer para o empresário, né, se solicitar diretamente, né, para participar, nós estamos trazendo, que vai ser lançado hoje junto aí com a prefeitura, com o secretário, com os parceiros, com as entidades, exatamente esse ecossistema que a gente quer que seja o nosso caminho, né, de divulgação. Então, lá na sua empresa ou na sua residência, o empreendedor vai poder acessar o hot site, vai poder cadastrar, e depois da confirmação que ele está com a garantia de 100%, né, o crédito pré-aprovado, ele vai se dirigir até a agência ou vai ser contatado, já que se ele já é associado dessas cooperativas, para assinar daí, obviamente, os documentos da cooperativa para liberar o recurso. Então, a agilidade desse processo ele pode fazer lá dentro da sua empresa, não precisa se dirigir até a instituição, não precisa fazer, né, eu vou sair dessa porque a outra baixou isso, fez aquilo, não.
a prefeitura teve, né, o cuidado de os partícipes todos terem a mesma taxa de juro. Então, não vai precisar, eu vou passar aqui porque lá está... Não, todos têm a mesma condição. Por que disso, né, Paulo? Para exatamente facilitar a vida do empreendedor, do pequeno empresário, né, para ele focar no que ele faz bem, que é produzir, que é vender. Então, indústria, comércio, serviço, a partir de hoje já vai estar, a gente vai fazer uma campanha de divulgação bastante forte aqui em Santa Cruz, para divulgar, para acessar esse recurso, né? E olha só que bom, né? 12 milhões é iniciais. Como que vai depender se vai vir mais 12? Conforme for a demanda das operações. E teve todo um cuidado. E aí vamos, né, trazer isso que é importante, Sil, que é exatamente a questão do custo disso. Essa operação ela é a melhor custo-benefício para o pequeno. Não é Pronamp. Matematicamente a gente já sabe que não é. Você estava nos fazendo as contas ali nos bastidores, né, Marcelo? É um absurdo, porque, de novo, a gente teve o cuidado, e a prefeitura que negociou isso com as cooperativas de crédito, de trazer uma taxa pré-fixada, porque independente das oscilações da nossa economia, ela vai saber que a parcela dela é essa até o final. Né? Tivemos o cuidado, né, Paulo, que essa linha possa ser também acessada para trocar a sua dívida. O pequeno empresário hoje que tem algum Pronamp já que passou, que é Selic, taxa com CDI, possa fazer a substituição. Se tiver capacidade de pagamento, ainda pode pegar mais um giro agregado para gerar o seu negócio. Vai diminuir o desencaixe que ele tem mensal e ainda apresentando capacidade de pagamento, ainda vai poder tirar mais um recurso. Então, quer dizer, a prefeitura teve todo esse cuidado de construir, junto com as cooperativas, algo exatamente que vai ajudá-las. O programa ele está focado aonde? Em manter a saúde financeira das empresas, né, Paulo? Que elas consigam superar esse momento da economia, que é um ano difícil, né? E o nosso foco é o microempreendedor, é o empresário. O fundo garantidor é o meio de trazer a tranquilidade para as cooperativas fazer essa taxa reduzida, porque em questão de inadimplência o fundo cobrirá 100% do capital, né, solicitado. Então, aquilo que o Paulo falou, esse ecossistema que foi criado, ele foi criado para beneficiar o empresário. Isso é importante. É essencial. E, claro, a gente falando das taxas e tudo mais, né? Também não adianta daqui a pouco fazer todo um movimento, né? De buscar esse auxílio, de buscar esses créditos, e aí o empresário vê que não dá conta, está ali pedalando com as contas todas, e se cria um outro problema, né? E junto com isso ele vai ter, junto com o Sebrae, a prefeitura também, o Sebrae está nesse ecossistema, trazendo junto, porque a prefeitura participa, né, do programa Cidade Empreendedora, vai trazer as capacitações, as orientações, o pequeno empresário, exatamente para ver assim, essa troca é viável. Né? É bonito a gente ouvir falar, né? Como quer dizer, é pauta positiva, e não é ser negativo, é ser realista, porque não adianta você alcançar agora um empréstimo que vai ser pego de uma maneira errônea e se transformar numa dor de cabeça ali na frente. Então, quando chega lá no fundo com solicitação que pode ter até uma carência, a gente vai dizer, é uma indústria? É para aquisição de uma máquina que precisa de um tempo para produzir, entregar e receber a venda? Não, é comércio e serviço. A gente vai provar matematicamente que não faz sentido ter carência, porque acaba se tornando o quê? Uma armadilha. Então, de novo, a gente traz esse foco junto com o Sebrae, com a assessoria do Sebrae, que vai estar sendo desenvolvido em parceria com a prefeitura lá na Sala do Empreendedor,
mas a gente traz o conhecimento para o empresário sem armadilhas. Porque um crédito mal concedido é muito pior, né, pior, Marcelo? negativo para o empresário. É uma dor de cabeça que ele vai criar. E às vezes cria até uma ilusão de que ele está resolvendo o problema e na verdade não está, né, Paulo? Exatamente, por isso a importância, né? Às vezes eu digo assim, fazer aquela conta de padeiro, né? Tu tem que somar tudo. Às vezes até tem propostas, às vezes que 0, alguma coisa, né, Marcelo? E no final, se tu for colocar na ponta do lápis, tu vai pagar bem mais, né, do que outras linhas. Então, o empreendedor, o empresário tem que se atentar a isso, desses detalhes que vão fazer toda a diferença no final do mês, nas suas contas, né? E essa questão é fundamental para o desenvolvimento dele, né, e poder gerar, porque no final acaba virando uma dor de cabeça e aí ele já não foca mais tanto na produção. Eu sempre digo assim, a pessoa sabe fazer o produto, sabe desenvolver esse produto, né, e aí se ele tira a atenção disso, se ele tem que se preocupar em outras áreas, acaba se dificultando muito mais, né. E também a questão do Sebrae, a gente nota, como a gente caminha muito dentro das empresas, essas consultorias que o Sebrae tem, até consultorias 70% patrocinadas pelo Sebrae, né? Então bem em conta. A gente vê às vezes só na mudança do layout dentro da empresa que isso acaba gerando economia para o empresário, acaba acelerando processos, né? E isso é visível, eu que tenho esse olhar de fora, que visito, né? Então, no momento antes, né, e o momento após dessa consultoria. Então, é muito válido de buscar essas. Às vezes a pessoa acha, não, eu sei, eu vou aprender na marra, mas é importante buscar essa consultoria técnica, de reavaliar, de buscar mais conhecimento, né? Para quem já tem o know-how que o Sebrae tem para desenvolver cada vez mais nossas empresas. A gente tem tido assim essa parceria do Sebrae é muito forte aqui na Respira, e a gente tem percebido o quanto ela é valiosa de fato, porque a gente sempre comenta, a Respira fez 10 anos esse ano, né? Mas a nossa formação, ela foi porque nós entendíamos do negócio. Eu entendia de publicidade, não de empreendedorismo ou de administração da empresa, né? E aí, quando a gente vê, a gente está assim, envolvido com essas questões, né? Do financeiro, da saúde financeira da empresa, da gestão das pessoas. E o quanto o Sebrae tem feito esse papel assim, de incentivar, né? E aí eu fico pensando, a maioria dos empresários que vão procurar, principalmente a RS Garante, tem esse olhar sobre o pequeno empresário, né, sobre o médio empresário, que vivem isso que eu estou dizendo, né? Recém começaram esse desenvolvimento, precisam aí de um suporte. Então, como esse ecossistema, essa cadeia que vocês formaram, ela é valiosa, né? Todos ali, de alguma forma, assessorando esse empresário para ele não só pegar o dinheiro, mas para ele se desenvolver, ter saúde, né? Crescer de fato. Você, muitas vezes, o empresário pegando o dinheiro por uma oportunidade, acaba ali na frente sendo um mau negócio. Uhum. E a gente, junto com o Sebrae, tem esse cuidado, né? Oportunidades como a gente fez, como é esse programa de poder trocar uma dívida cara. É simples, né? Vamos lá, para ser bastante prático, né? Deixa eu ver. Você tem que ver lá quanto que você desembolsa por mês, pegando esse novo valor, né? A parcela vai ficar menor, bom negócio. Uhum. Mas vai alongar um pouquinho o prazo, sim, mas vai te dar o respiro que você precisa. Então você não precisa pegar um outro empréstimo para pagar empréstimo. E é isso muito que o mercado financeiro faz, né? Uhum. Vai te dando corda, e uma hora a corda estica. Uhum. E aí você não tem para onde correr e cai em renegociação, né? Então, assim, e as renegociações, normalmente, elas não são boas. Então, a gente também tem esse olhar de estar junto ao fundo,
diferente dos outros, a gente está junto com o pequeno empreendedor, inclusive nas renegociações. Porque a gente entende que se a parcela é 2, ele não vai pagar 2.100, tem que ser menos. Né? Então, às vezes, tem que alongar a dívida, que no montante vai, mas é aquele valor que ele vai conseguir manter o seu negócio aberto. Então, é essa visão, essa condição que a gente vai trazer. Então, assim, hoje, o que todo mundo fala nos últimos 10 dias na mídia nacional é o Pronamp. Então, Pronamp é um mau negócio, é só fazer conta. Se você vai pegar, mas tem 24 meses de carência. Vou informar, então, infelizmente, para os menos, os mal informados. Depois de 24 meses você vai pagar. Vai custar 3 vezes mais, mas você vai pagar. Você vai ter que pagar. A carência uma hora termina, né? Não é um financiamento de carência. Então, o que vem de encontro nisso junto com o Sebrae e com o fundo, você precisa dessa carência? Não, então não pegue. Porque às vezes a carência não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Como eu te falei, se for uma indústria, uma máquina vai gerar mais faturamento, faz sentido. Sim, está ali Comércio, programado serviço, que ali na frente... Né? Carência vai encarecer. Né? Então, juros, né? Então a gente traz essa visão que, como o Paulo falou muito bem, o empreendedor é da sua natureza saber fazer. E como tu comentou, você é uma excelente publicitária, mas você teve que aprender gestão. Exatamente. Então, é esse olhar e esse cuidado na hora de dar o crédito, o acesso ao crédito, que a gente traz muito explicitamente para o empreendedor. Né? São 23 anos lá que o fundo está na estrada, a gente já viu excepcionais, grandes ideias fracassarem por questões financeiras, e não foi de não ter acesso. Tiveram acesso ao crédito e não souberam lidar com o dinheiro. Então, você dar acesso sem trazer uma assessoria junto para ver se é a melhor opção ou aonde você vai usar esse recurso, não faz sentido. Então, por isso que, obviamente, essa parceria do Sebrae, a gente colhe sempre muito, muito fruto bom. Né? Então, o fechamento de empresas quando entendem e aceitam, né? Não só aquele proforma de ficar respondendo questionário, mas realmente aproveitam, como o Paulo trouxe, várias ferramentas gratuitas e algumas com subsídio de 80%. Pô, eu estou ganhando, eu estou sendo subsidiado, e realmente aproveitam aquilo. A gente vê que realmente elas conseguem crescer e evoluir. Então, isso é importante. E eu vejo que essa fala que o Paulo trouxe, né, do desenvolvimento da cidade, a gente olhar para esse empresário, esse empreendedor, como um protagonista de uma cidade melhor também é fantástico, né, Paulo? Porque às vezes assim aparece a prefeitura, eu tenho que pagar imposto para a prefeitura, para o governo. Não, na verdade a gente tinha que mudar um pouco esse olhar e entender que esse imposto é para mim, para uma cidade mais saudável, né, para um desenvolvimento acontecer. Claro, aí tirando as questões todas que a gente avalia como está indo, o que está se fazendo, mas quando a gente se torna mais protagonista, e aí a importância de negócios saudáveis, né, Paulo? Justamente essa importância, porque não tem como o município ir lá abrir uma empresa, né? Então a gente precisa dessas pessoas, desses empresários, para desenvolver toda uma cadeia, né, toda uma comunidade. E como eu ressalto, né, a indústria é representada por uma engrenagem, né, e ela é a engrenagem maior. E isso é fundamental para nós termos esse crescimento tanto na área social, na geração de emprego, porque cada emprego que é gerado, às vezes tem 2, 3 pessoas por trás daquela pessoa. Exatamente. Né? Então é fundamental de abrir essas oportunidades e não somente entregar o peixe, né? Aquela velha história, né? Tu tem que dar a ferramenta, tu tem que
mostrar o anzol e agora é contigo, de buscar e ajudar ele a ter um bom anzol, assim como essas oportunidades que estão surgindo através do Fundo Garantidor, né? E também destacar que o Fundo Garantidor não é um fundo perdido, né? Porque às vezes as pessoas se imaginam, Paulo vai lá pegar o financiamento, deu um brete, não vou conseguir pagar, vou receber, o fundo vai pagar, o fundo que se vire. Não, o fundo depois vai cobrar do Paulo, ele vai ter que, de uma forma ou de outra, repor esses recursos novamente, porque ele é autoalimentado, né, Marcelo? Ele possui a retroalimentação, né? Então, como o Paulo falou muito bem, né? Não é fundo perdido. Então, o empreendedor, eu vou pagar, vou devolver para poder emprestar para outro. Ótimo. Uma cadeia e uma engrenagem que não para. Não para. Isso é desenvolvimento. Desenvolvimento. E por que muitos empresários ou não conhecem ou não se acham na condição? Existe aí alguma questão que ainda tem que ser melhor trabalhada nesse sentido? O que a gente nota em todos esses anos com os programas em vários municípios, né, é a comunicação. Os municípios aonde a prefeitura faz o papel, né, e é importante, né, Paulo? Qual foi o papel, a importância de aprovar a lei e direcionar a parte que lhe cabe para o fundo e divulgar isso nas suas ações, no seu dia a dia, nos seus meios digitais. Esse foi o papel público. Quem vai realmente ser o grande motor disso é as instituições financeiras junto com o Fundo Garantidor. Porque a gente teve cuidado. Hoje é uma das melhores linhas, se não a melhor linha hoje, que as cooperativas podem oferecer para o seu associado. Então, isso é importante ter. Essa clareza, né? Essa clareza. Então, assim, nós vamos fazer o nosso papel em junto com a Respira, fazendo toda essa divulgação, fazendo em rádio, trazendo o conhecimento que existe isso. O papel do empreendedor, ou nos cadastrar ou procurar o gerente do banco, e o gerente do banco lá na ponta, que faz realmente, que está todo dia com o associado, oferecer. Também, né? Nós vamos ter lá em cada mesa de gerente de pessoa jurídica, importante ressaltar isso é um projeto para empresas, né? Vai ter lá o QR Code em cima da mesa, lembrando que existe isso. Né? Tivemos até esse cuidado de fazer isso. Então, é uma condição bastante vantajosa. Um valor que a gente entende para essas empresas de até 200 mil adequado, né? Com um prazo adequado, e que a gente vai ter todo o cuidado de atender. Mas o nosso grande desafio é ser realmente assim, lembrado que a pessoa vai precisar de capital de giro ou linha para investimento, aquisição de equipamento. Opa, eu tenho o programa de Santa Cruz, que vai começar hoje, para a gente poder trazer isso e já chegar lá, né? No gerente diz assim, eu vou precisar de dinheiro, mas eu quero participar, eu quero participar do programa de Santa Cruz porque a taxa é melhor. E é melhor. Mas o gerente vai dizer assim, mas eu tenho uma outra condição. Eu ia dizer, porque ele vai oferecer outras. A gente fica extremamente feliz que vai ter que ser igual ou melhor. Pior não. Então a gente cumpriu o nosso papel, né? De conseguir uma condição mais vantajosa. Então, assim, Pronamp, programa de Santa Cruz, programa de Santa Cruz. Simples, é matemática. Então, não é obrigatório usar o programa. Mas indiretamente, se não usar, eles vão ter que fazer melhor. E fazendo melhor, a gente vai trazer benefício para o empresário. Cumprimos o nosso papel também. E dentro desse contexto, assim, você disse que tem outras prefeituras que já estão se utilizando de programas similares
e já tem aí um movimento, então, de também mais algumas aderirem. Como é que está, assim, quais são... Vocês entendem que esse, por ser o primeiro ali, que vocês deram esse início, né? É um modelo para outras prefeituras? Serviu de modelo, né? Foi em começo de 21, né, Paulo? Isso. Depois vem o Crédito Caxias nesse mesmo formato, aonde exatamente a comunicação, vamos dizer assim, por causa do hot site, ele teve uma evolução muito grande. Nós chegamos a ter já mais de 23 municípios participando, então mudou prefeito, alguns acabam encerrando, né? Uns municípios acabam não tendo o desempenho que a gente imagina, a gente acaba não entendendo, né? A gente compreende onde que precisa melhorar isso, que é na ponta do gerente, então é comunicação, porque se é a melhor condição, por que não pega? Né? Então, a gente quer que use o programa. Se não usar o programa, não pode aceitar taxa maior que o do programa. A gente está trazendo um benefício no município. Mas aí tem aquilo que você estava falando, tem as pegadinhas das taxas, né? Tem. Então, assim, o pequeno hoje, taxa pós-fixada é mau negócio. Vai reduzir a Selic. Quando? Né? Não está previsto, não tem vai algo... reduzir 0,25. Tá, mas vamos lá, de novo. Quando você está pegando o dinheiro agora? Então, assim, é a e melhor tem opção. como pôr tudo na ponta do lápis e desde o início enxergar. Tudo, desde o início. A gente tem ferramentas para isso. O Sebrae hoje disponibiliza ferramentas online que faz todo o teu fluxo de caixa com informações. Então, preenche-se aquilo, né? Ou pede-se orientação para preencher e ela vai te dar o caminho certo financeiro disso. Então, isso é importante. Então, assim, procurem, né? Então, assim, a gente vai fazer o nosso papel de divulgar. A prefeitura já fez o papel dela de aprovar a lei e aportar o dinheiro. As instituições financeiras vieram, né, acreditando no programa e por causa da garantia de 100%, fizeram esta condição singular. Então, assim, Prospera Santa Cruz foi feito para o empresário de Santa Cruz, para o desenvolvimento de Santa Cruz, para facilitar o seu acesso ao crédito, para trazer um alento nesse momento de taxas altas. Então, procurem nas mídias, procure a sua cooperativa. São as 3 cooperativas que atuam no município, são partícipes desse projeto, né, desse programa. Diz assim, preciso de recurso, mas eu vou apresentar uma garantia do Prospera Santa Cruz de 100%. Já sabe que a taxa é 1,79 pré-fixada. Não tem outros cálculos, é isso aqui. Trouxe essa transparência, a taxa ela é bastante reduzida perto como a gente chama das taxas de balcão. Né? Claro, obviamente que tem um custo para ter acesso a essa garantia, mas a redução da taxa compensa, é um custo pequeno em cima da compensação financeira da redução da taxa. Né? De novo, o Fundo Garantidor é uma instituição sem fins lucrativos, mas ela precisa ser sustentável. Claro. Então, a gente constrói tudo isso, tem todo um time de acompanhamento que a RS tem na sua sede, que fica em Caxias do Sul, mas realmente, na prática, no dia a dia do microempresário, faz todo sentido o programa que vamos lançar daqui a pouco na Prefeitura, que é o Prospera Santa Cruz. Lindo nome, hein, Paulo? Com certeza. É o objetivo nosso, como a Secretaria já tem leis de incentivo às empresas, né? Tanto no auxílio aluguel, em várias áreas, né? Então essa é mais uma ferramenta que o município está colocando à disposição dos empresários de Santa Cruz. E destacar também que o município não tem nenhuma avaliação
junto aos bancos quem vai ser beneficiado ou não, deixar isso bem claro, que isso é uma avaliação técnica, que as cooperativas, juntamente com a RS Garante, que vão analisar a empresa, né? Então, realmente os números que vão dizer se eles vão conseguir buscar ou não, né? Deixar bem claro, isso é importante para o empresário saber, né? E justamente para também auxiliar eles, né, a buscar. E que nem o Marcelo disse, sempre é importante calcular essa questão dos juros, que tem muitos caminhos que às vezes não levam aonde o empresário gostaria de chegar. Então é importante analisar essa questão também. E o município fica muito satisfeito nessa parceria, né, porque a gente teve uma experiência, né, Marcelo, onde a gente já, num outro programa que a gente teve ali, a gente conseguiu atender 30 empresas de Santa Cruz, e as 30, né, não acabaram usando o fundo, né? Então, dessa forma, agora a gente está fazendo um lançamento maior, né, de realmente de chegar essa comunicação aos nossos empresários de Santa Cruz e quem sabe futuramente na nossa região. Isso aí. Vocês já estão falando a respeito disso? Já estão junto aos empresários divulgando? Ou é a partir de hoje que vai se começar aí uma divulgação mais massiva? A partir de hoje a gente está fazendo um lançamento oficial, porque o programa, o website já existe, já está em funcionamento, as parcerias já existem com as cooperativas. Então, a gente primeiro fizemos uma parte técnica, operacional, que tudo esteja 100% justamente para poder, agora com o lançamento e a divulgação, o empresário pode entrar ou no site ou no QR Code ali, já lançar, já fazer uma simulação, né? E, então isso é muito importante, não adianta a gente querer lançar algo que ainda não está sendo 100% operando, né? Então, com isso, com essa ferramenta a gente vai conseguir poder divulgar mais forte nas redes sociais e tudo mais, que é o objetivo do município também, para alavancar as nossas empresas de Santa Cruz. Então, o empresário entra na plataforma ou ele pode até ir na instituição financeira dele e pedir mais informação, pedir para ter esse acesso com o auxílio, ou entender um pouquinho mais através da instituição. E quem não é cooperado, não tem nenhuma conta em nenhuma das cooperativas ainda, ele é livre, ele escolhe qual a cooperativa que ele quer se associar. O município não vai estar dizendo é A, o B, o C. Não, é de livre, espontânea, ele que vai escolher qual a instituição aí das cooperativas que quer fazer essa operação, deixar bem claro isso também, né? Porque é uma construção junto, né, com esse viés do cooperativismo, dessas 3 cooperativas. É importante esse desenvolvimento regional e como elas têm esse olhar. Então, é importante dessa parceria e desse desenvolvimento. É essencial. E dentro da prefeitura, vocês terão uma equipe também de prontidão? Se daqui a pouco alguém quiser ter contato com vocês, é possível? Sim, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição, assim como a Casa do Empreendedor, o Banco do Povo. Né, a gente vai estar levando essas informações, tirando dúvidas. Muitas vezes a pessoa não tem tempo de sair do seu negócio, então a gente marca, vai lá na empresa, conversa, né, faz esse primeiro entendimento para tirar as dúvidas, né? Já teve empresários, quando a gente enviou alguns convites, não para todos os empresários, mas para algum número de empresários já potenciais a buscar essa linha. Então, alguns já me ligaram antes, já querendo saber como é que vai funcionar. Então, eu disse, não, vamos aguardar agora o lançamento, que daí fica tudo mais fácil para poder esclarecer essas dúvidas, né? E alguma coisa a gente já está orientando eles, né? Então, essa questão, às vezes, das certidões, né? De procurar lá, já renegociar, porque a gente sabe que a empresa... tu tem que tomar uma decisão, às vezes é deixar alguma coisa para trás, mas tem a hora que tu vai ter que recuperar aquilo, né? Até para se tu fizer uma compra pública, uma venda, queres vender para o governo, participar de uma licitação,
tu vai ter que ter essas negativas em dias, né? E esse próprio recurso também, né, Marcelo, ele pode ser usado até para fazer essas quitações, né, se tiver algum problema, né, nessa questão de certidões, alguma coisa nesse sentido, né? Então é um capital de giro, né, ou para compra de máquina, equipamento, como a gente já reforçou. Então é uma oportunidade bastante grande para os nossos empresários de Santa Cruz do Sul. Ele tem que ter claro para que ele vai usar quando ele se cadastra. E tudo isso faz parte do cadastro, Isso. dizer para que vai ser destinado. Isso. O site ele é autoexplicativo, né? Ah, ótimo. Eu vou querer reduzir. Ele não vai precisar comprovar o que vai fazer, mas é a intenção, né? Porque como isso está dentro do programa de governo do município, é uma política pública, o fundo presta conta para a prefeitura mensalmente, né? Do desempenho e para que vai ser, se vai gerar emprego, se vai manter emprego. Então, a gente faz essa prestação de contas para o município, obviamente, para constar depois aí nas estatísticas, né, de desempenho da prefeitura. Sim, até porque tem uma expectativa, né, de desenvolvimento e até para isso, né, para enxergar de fato o que tem acontecido. Exatamente. Então, não vai precisar comprovar, a nota está aqui que eu comprei essa máquina, não. Mas vai ser para investimento, vai ser... Tanto que também a gente vai ter a parceria com o Sebrae, né, que em muitos casos eles também vai estar ali na ponta junto com o empreendedor. Marcelo, sabe o que eu queria que tu explicasse um pouquinho, até para o pessoal entender como é que funciona o papel de vocês, trazendo essa importância de vocês serem OCIP, né, como você sempre nos coloca, assim, terem essa certificação, posso chamar de certificação? Certificação. Qual é o diferencial da RS Garante? Por que ela consegue essas parcerias, né? E até para ficar bem transparente, claro, para quem está nos ouvindo, assim, esse papel de vocês nisso tudo que a gente está trazendo. Perfeito. A RS Garante, ela é uma empresa privada, porém de interesse público. Então, ela é classificada juridicamente como uma organização sem fins lucrativos, classificada pelo Ministério da Justiça e auditada pelo Ministério da Justiça como OCIP. Tendo esse papel de OCIP, a gente acaba nos transformando num facilitador de ações, tanto para município, para Estado e para o governo federal. Então, por que foi tão rápido feito e desenvolvido esse projeto em Santa Cruz e que serviu de referência para outros municípios? Nós somos o único fundo garantidor OCIP hoje no país, né? Certificado. É uma certificação que a gente precisa manter ela e prestar contas a cada 6 meses para o Ministério da Justiça. Então, isso acaba nos facilitando, porque esse programa, a parceria entre a Prefeitura e a OCIP e a RS Garante. E os parceiros comerciais que aceitam a nossa garantia, que nesse caso aqui são as cooperativas de crédito, elas têm a parceria junto ao fundo. Então, se fosse fazer um programa diferente, por exemplo, que já tem em Santa Cruz o Juro Zero, tem que se abrir um chamamento público para todas as instituições financeiras que trabalham e operam aqui no município participar. Como nós somos a única, né? Existiam outras, mas acabaram perdendo a certificação. Esse é o nosso grande diferencial. Então, importante, né? Como uma entidade sem fins lucrativos, né? O nosso propósito é gerar desenvolvimento, emprego e renda. Tanto que isso, o combate à pobreza, está no nosso estatuto, que é a nossa cláusula mais forte que mantém, obviamente, a nossa certificação de OCIP, né? Então, sendo esse braço facilitador, a gente tem todo esse diferencial e é por isso que a gente tem todo um cuidado de manter essa certificação tão importante. A possibilidade de abrir portas é enorme, né? Sem dúvida. Marcelo, Então, olha o que vocês estão propondo aí, né? A gente consegue realmente dar a velocidade de acesso a crédito, enfim, a parcerias que, por muitas vezes, por força de lei, acaba sendo muito burocrático, né, Paulo? Sim. Junto ao poder público. Então, isso acaba sendo o grande diferencial e o grande sucesso que a gente tem aí
fechado mais e mais parcerias, estamos levando agora, inclusive, para fora do estado parcerias, estamos em negociações avançadas lá com Maringá, aonde também, nesse modelo que foi criado aqui, que a gente vai estar levando para lá essa questão de gestão nossa. Eu só queria destacar para nós, município, acho que uns 25 anos atrás, nós tínhamos uma lei que ajudava o empresário a comprar máquinas e equipamentos, um dinheiro específico para esse fim. E alguns deu certo, outros não deu certo, então o município ele tem que prestar contas, Tribunal de Contas, tudo mais, então a gente teve que, em certas situações, recolher a máquina porque o empreendedor não conseguiu pagar, né? Claro, aí tu tem que botar um depósito judicial, tem toda uma burocracia muito grande, então, digamos, lá do investimento de compra de uma máquina de 50 mil, isso virava um prejuízo de 150 para o município, porque tu tinha que pagar as custas, tu tinha que contratar um advogado para executar. Então o município não foi feito para isso, para fazer esse tipo de operação. Então, com o CIP, no caso com a RS Garante, essa parte fica tudo com eles, né? Eles têm o know-how de cobrança, de trazer esse dinheiro de volta para o fundo, se for o caso, né? Então, é um facilitador para essa ação de ajudar os empresários, mas também para o município de executar algo. Porque às vezes a pessoa acha que é muito fácil, né? De qualquer forma, o município passar diretamente o valor para uma empresa. Não. É um processo muito longo e bem complicado, né? Então, são ferramentas que a gente juntou juntamente com as cooperativas que a gente está conseguindo botar em prática o programa Prospera Santa Cruz. Que legal. São várias mãos aí trabalhando juntas. Várias mãos. E aí a coisa anda, né? Você estava falando dessa expansão aí que está prestes a acontecer. Vocês entendem que isso é um modelo para o Brasil aí dar uma guinada? Como é que vocês enxergam isso acontecendo? Tem outros fundos garantidores, inclusive, com o apoio do SEBRAE, né? É importante, mas o modelo de gestão e de acompanhamento, os outros fundos, eles são geridos pelas instituições financeiras. Entra no fluxo operacional das instituições financeiras. A RS Garante fecha a parceria com as instituições financeiras e ela acompanha o fluxo. Então, a gestão não só de análise de crédito, emitir a carta de garantia, mas como acompanhamento mensal dessa carteira e da sua inadimplência, assumindo também toda a cobrança extrajudicial e judicial. Então, os nossos índices de inadimplência são baixos, os nossos índices de recuperação são altos, porque nós somos o CIP, não somos instituição financeira, não somos seguro. Então, esse entendimento no judiciário está muito claro. Então, de novo, nós não temos as obrigações legais por força de lei de provisionamentos, como tem as normas do Banco Central. Nós facilitamos, inclusive, o recebimento desse débito do associado, do pequeno empreendedor, para limpar o seu nome, não fechar o seu negócio, porque nós entendemos que, mesmo com a dificuldade, que todas as empresas têm ciclos, né, bons ou ruins, a gente não vai fechar o guarda-chuva na hora da tempestade. Assim como a própria economia tem ciclos, né, Perfeito. Marcelo? Que também vai... Esse entendimento, como está na nossa mão, é o diferencial. E nenhum fundo vai conseguir fazer isso. Tem muito mais recurso que o nosso, né? Mas nós, como OCIP, é um trabalho que, provocação aqui junto ao Paulo, as empresas de lucro real podem doar até 2% do seu faturamento para a OCIP. Então, as grandes empresas de Santa Cruz podem doar, ter um benefício fiscal, ter a parte social também, contribuindo e aumentando e reforçando o fundo para o Prospera Santa Cruz. Mas isso é no momento também da declaração de imposto? Como é que funciona? Exatamente. Na verdade, o que faz? Vai contatar a prefeitura ou o fundo garantidor, o contador vai fazer qual que foi a sua receita antes do pagamento do imposto e até 2% pode ser direcionado. Vai ter, obviamente, tem a questão baseada em legislação específica, vai acreditar esse recurso,
o Fundo Garantidor Alcip vai emitir um documento que vai ser apresentado depois na sua declaração, né? E isso vai se transformar, lembrando, né? Cada real depositado no fundo de aval da RS Garante se transforma em 10 vezes. Então, se nós temos um fundo de 1 milhão, nós vamos poder garantir operações no montante de 10 milhões. Conforme vai pagando as parcelas, é um ciclo virtuoso, né? Isso libera mais margem, volta a garantir, volta a emprestar com condições favoráveis. Então, é um caminho que a gente vai trabalhar muito fortemente junto com a prefeitura, de trazer esse empresário para a gente fomentar e crescer cada vez mais esse fundo e se, obviamente, perpetuar além, né? Mas importante, é esse governo que teve a clareza de apostar, manter, porque ele podia fazer como outros municípios, né? Não é meu, iremos encerrar. Não, o prefeito não, nós vamos fomentar porque é uma grande ideia. Isso é bom, nós vamos fomentar, nós não vamos destruir. Infelizmente, alguns municípios acabam fechando o programa porque não foram eles que tiveram, né, a chancela. E a gente fica muito grato aqui à administração de Santa Cruz, porque a visão é uma visão de crescimento, de apoio. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter excelentes retornos e excelentes histórias para estar aqui no RespiraCast contando no futuro breve. Adoro as histórias do Marcelo, viu, Paulo? Ele vem com umas assim que a gente enche de lágrima nos olhos. Da outra vez aqui deu um chororozinho. Vamos ver aí quantos empresários vão se reerguer ou se erguer com tudo isso, né? Isso que você trouxe das doações ali na declaração, eu acho que como a gente ainda fala pouco disso, porque isso é possível e isso retorna para a gente, né? Apoia instituições grandiosas, que se tem projetos lindos. A OCIP, exatamente. Então, acho que também é um trabalho aí de motivar um pouquinho mais a comunicação a respeito disso, porque, de fato, tem coisas que às vezes a pessoa faz a declaração e não dedica a nada, né? Não faz essa... Não conta que pode deixar aqui um recurso que às vezes pode parar lá no outro lado do país. Exato, né? Exato. E aí ela conhecendo a instituição, tudo isso que você falou da OCIP, né? Eu sei do valor que isso tem, do trabalho sério que é feito, do que retorna, então eu quero dedicar a isso, né? Não deixar em aberto assim para outros resolverem. Sem dúvida. Excelente, gente. Olha, teríamos muito mais para se falar aí, tantas coisas, né? Eu quero um podcast de histórias, tu já sabe, Marcelo. Vamos estar aqui, né, Paulo? Final do ano é promessa, vamos retornar aqui com bastante história de sucesso, né? Vamos fazer o nosso trabalho de casa, já começamos a fazer, né? Agora nós temos que ser multiplicadores desse programa, porque ele, de novo, ele traz benefícios reais ao empreendedor. Isso é bom demais. Bom saber que a gente está crescendo, se desenvolvendo, né, Paulo? Acho que quem está à frente disso, dentro de uma instituição, de uma prefeitura, enxergar essas possibilidades é excelente. Sim, eu principalmente fico emocionado quando tu vê que um pouquinho do teu conhecimento tu ajudou a contribuir ali para o empreendedor, dele estar em outra patamar, às vezes que ele quase estava fechando e conseguiu virar a página e gerando emprego. Então, aquilo ali não tem preço, tu ia dizer, né? Ele está fazendo a parte social e a econômica também. É verdade. Bom para todos. Gente, não sei se vocês querem deixar aí mais algum recadinho, Marcelo, para o nosso público, fazer algum convite. Hoje aí estamos então nesse marco aqui na cidade, né, Paulo? Acho que vale o recado de vocês aí, então, por favor. Gente, acessem, né, o site da RS Garante.org.br, programas, vai estar lá o programa Prospera Santa Cruz. Realmente foi criado junto, em parceria com a Prefeitura de Santa Cruz, para fazer a diferença, estar do lado do empreendedor. Então, foi criado para vocês. Então, a gente espera que a gente consiga
contribuir, fazer a diferença, né, para os empresários de Santa Cruz prosperarem, né? Então até a prefeitura teve o cuidado, o nome é muito assertivo. É verdade. Né? Prospera Santa Cruz. A gente conta com todos vocês e que realmente faça sentido. Perfeito. Paulo. Quero deixar assim, ficamos à disposição, né, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para auxiliar em tirar dúvidas, mas aproveitem essas oportunidades que estão sendo oferecidas, não deixem de acessar o site e qualquer dúvida a gente está à disposição na Casa do Empreendedor, no Banco do Povo, junto à Secretaria, porque é fundamental esse apoio. Às vezes numa troca de conversa a pessoa consegue ter uma outra ideia e poder se desenvolver cada vez mais. Fica o convite aí e vamos rumo ao nosso sucesso aí. É isso aí, vamos lá. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, acho que foi muito esclarecedor. Faço votos aí de que a gente tenha muita gente crescendo com esses projetos todos, porque isso é bom para todos mesmo. E você que nos assistiu, que gostou da nossa conversa aí, já enxergou possibilidades, sabe de algum amigo aí que vai gostar dessa notícia, deixa o seu like, manda esse vídeo para outros assistirem e até o nosso próximo RespiraCast. Até mais. Legal. Top.